Olá pessoal, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui com a Thalita, com a pastora Solina aqui, Paz do Senhor. onde nos acolheu nessa cidade maravilhosa, que é a cidade de São Bento, aqui na Bahia. E a gente vai fazer um quiz, algumas dúvidas que a gente tem, né? Referente ao chamado, à missão, tudo que engloba todo esse trabalho que é feito aqui. Amém? E vamos começar, né? Pode começar, Thalita, perguntando para a pastora. Eu acho que pra gente falar qualquer coisa, a gente primeiro precisa conhecer um pouquinho mais da pastora Solina. Como começa o teu chamado, como começa essa história, como que você começa com a obra aqui em São Bento. Conta, se apresente. Bom, a paz do Senhor para todos. Primeiramente, quero agradecer, né, a Thalita e o Diego por essa oportunidade de estar aqui. Foi muito abençoado. Abençoadores, né? Foi muito bom o período que vocês estão aqui. Se eu for falar do meu chamado, de tudo é uma longa história, né? Mas vamos resumindo. Eu fui para Jesus em 99, me apaixonei, né, pela obra, uma vida nova que Jesus me deu, uma transformação de vida, e eu me apaixonei pela obra missionária. Eu queria falar para o meu povo o que eu aprendi de Jesus. Então, trabalhei muito tempo lá na Igreja Jaboque como missionária, na obra missionária fiz várias coisas. E acabei vindo para cá mesmo por conta da minha mãe e do meu irmão, que estava tendo problemas, e eu vim ajudar minha mãe. Chegando aqui, Deus proveu que eu comecei uma obra praticamente do nada, né? Sem experiência com a igreja, mas Deus tem abençoado. Graças a Deus, que Deus tem sido fiel e Deus tem nos abençoado aqui. Pastora, mas o que é ser um missionário? Ser um missionário é apenas se colocar na posição que Deus nos chamou, né? Quando Ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura, né? É eu cumprir o meu ide onde eu estiver. É eu fazer com excelência o que Deus me chamou, que é anunciar a palavra, ou ser, como que diz, promover aqueles que querem anunciar a palavra. Porque tem o chamado de ir, então eu fui chamada para ir, eu vou. Eu não tenho chamado de ir, então eu fui chamada para abençoar, para orar, eu vou orar, eu vou abençoar, eu vou ser canal de bênção, de serviço. Para mim, missões é servir. Isso. Então, se a gente tivesse que usar uma palavra para definir missões, servir. Servir, né? A sua vida a serviço da obra de Deus. Onde você for, você vai estar fazendo missões. E dentro da igreja, o que eu posso fazer para fazer missões? Né? Então, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para que a obra missionária cresça, para que eu abençoe aqueles que estão lá em outros países, para eu orar por eles, para eu abençoar e assim por diante. Quando a gente escuta falar sobre missão, sobre ser um missionário, a imagem que a gente tem é fala até uma fala do Diego, né? O que vem primeiramente, de uma maneira errada, mas é o que acontece com muitas pessoas, é aquela pessoa que foi para um lugar distante de tudo e de todos para sofrer, para passar fome, que é praticamente abandonado. Isso é ser um missionário? É o que Deus tem para as pessoas? Com certeza não. Né? As pessoas têm a mania, por ser missionário, ele não pode ser, como é que fala, se servir do melhor. Não, nós somos, independente de ser missionário, nós também somos filhos de Deus, né? Deus quer o melhor para os seus filhos. Então não é porque é missionário que tem que ser do pior, usar o pior, sofrer, não. Nós podemos ser missionários e ser bem cuidados também. Né? Então nós somos aqui, né? E nós somos bem cuidados também, aqui. E cuidar bem também. Tipo assim, você oferecer o seu melhor. Tanto você no campo, como você indo, como você ajudando.
Assim, nós temos aqui a pastora Solina, que é da Jaboque. Nós estamos aqui em nome da Missão nas Nações. Nosso ministério é um ministério novo e que tem missão no nome. Né? O nome que Deus deu para o nosso ministério já leva a missão. E nós estamos, a bispa tem o desejo de implantar missão na igreja. E nós estamos aqui para começar a despertar e entender um pouquinho mais do que é isso. E aí eu falo para vocês de uma igreja que tem a visão, que tem o desejo, mas que ainda não implantou. Como que a gente começa? Porque quando, ao mesmo tempo eu acredito que o Diego concorde comigo, a gente falar de missão, de missionários, parece algo tão difícil, algo tão grande, e aí se a gente começa a olhar as nossas limitações, parece algo até mesmo impossível, parece só para aquelas igrejas maiores que têm mais condições financeiras. Como a gente consegue implantar missão, desejo por missões, o coração das pessoas do comecinho? Como fazer com que isso seja gerado? Então, eu aprendi assim, que missão você começa falando. Vocês já estão fazendo isso, falando. Vocês deram um passo assim, importante, a presença de vocês aqui para vocês verem como que a gente trabalha, né? Como vocês viram aqui, a gente não tem muitos recursos, a gente vive em um lugar muito difícil para se pregar o evangelho. Então, perseverança, né? Porque nem todos vão crer em missões, vai abraçar missões. Então, persevere orando, comece orando, comece, falando de missões. O que a Bíblia diz sobre missões? Foi uma das coisas que eu aprendi aqui com a pastora, que às vezes a gente vem com a visão querendo ter um resultado no mundo físico. Imediato, Não é assim. Querer a estrutura, querer as coisas já certas. E foi o que a pastora ensinou pra gente aqui. Que é o que ela falou, começar primeiro com oração, buscando primeiramente as coisas que a gente conquista no mundo espiritual. Exatamente. E aquilo vai se trazendo para o mundo físico. Aí nós vamos começar a colher os frutos, aí vem a estrutura. Mas foi o que a pastora falou. Às vezes não tem estrutura na nossa igreja ou em outra igreja que está assistindo o vídeo, mas começar orando, trazendo esse espiritual, essa oração durante os cultos, um momento de orar por missionários, que eu creio que quando você traz o espiritual em primeiro plano, o natural ele vai acontecendo aos poucos, ele vai vir. Exatamente. Eu acredito que vocês, assim como a gente, têm a visão de reino. Nós não estamos aqui defendendo a placa Missão Jaboque ou Missão nas Nações. Nós estamos aqui defendendo o reino. Sim. Então, missões começam assim. Eu vou orar por missionários. Na minha igreja não tem missionário, mas eu vou orar por tantos missionários que existem aí pregando o evangelho. Os missionários que estão fora do Brasil, que vivem nas igrejas perseguidas, aonde não tem liberdade. É só a gente pesquisar um pouquinho e descobrir essas igrejas, as igrejas mais perseguidas, os países onde a igreja é mais perseguida, o que acontece lá dentro. Então eu vou orar por esses missionários. Eu vou orar por missionário aqueles que têm o sonho de fazer missões, para que Deus prepare tudo na hora certa, e na hora certa Deus vai encaminhar tudo. Então por isso que eu falo, começa com oração. Deus, o Senhor conhece o desejo do nosso coração. O Senhor sabe que nós temos o desejo. Então, esse desejo, na verdade, não é meu, não é seu. Foi Deus que colocou. Porque nosso mesmo, nós não teríamos um desejo desse, é o desejo do coração de Deus. Então, a gente entendendo isso, que missões é o desejo do coração de Deus. Então, e aí a gente começa orando, a gente começa nos colocando como como ajudador. O que eu posso fazer? Então é mito a ideia de que para fazer missão eu preciso pegar as minhas coisas e ir para um país distante. Isso existe, mas depende do chamado. Mas não é só isso. Não é só isso. Eu posso começar a fazer missão dentro, ali onde eu tô. E também não tem essa história. Eu não fui chamado para missões. Então você não faz parte de Cristo.
Porque Sim, não existe. Não tem céu. Não, nós somos. Cristo, ele fez o chamado. Ele chamou, ele ordenou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Porque o fato de participar de missão não quer dizer que a Que eu pessoa tenha pode que estar ir. diretamente envolvida naquilo ali. Isso. Mas você pode adotar um missionário, uma pessoa que ela ajuda, que ela envia recursos, que ela Exatamente. apoia algum projeto, ela já está sendo um missionário. A partir do momento que ela está apoiando aquilo ali, ela está fazendo com que aquilo desfrute, ela já está sendo missionária. Não é o fato dela ir, ter o ID, de estar ali no campo, de estar ali naquele lugar, mas o fato dela apoiar aquela obra orando, ajudando, Exato. adotando um casal de missionário ou um missionário que esteja no campo, você já está fazendo parte desse ministério já. Exatamente. Pastora, de um modo geral, quais as maiores dificuldades de ser um missionário? Olha, a questão de recursos influencia muito. Porque a gente, aqui mesmo, a gente queria fazer um trabalho muito melhor, expandir esse trabalho para outras pessoas. Gente, o campo aqui, É grande. meu Deus do céu. A Thalita diz assim, mas ela nem conhece. Porque se ela conhecesse realmente a região, então o campo aqui é muito grande. Dá para se fazer muita coisa, mas a gente não tem O condições. recurso, né? Recursos, pessoas Recurso físico e e pessoal. pessoas. Porque, por exemplo, para a gente aqui, a gente é muito... somos poucos. Thalita viu, eu trabalho com pessoas idosas. Deus me colocou nessa obra, me deu essa missão de cuidar dessas idosas. Né? Eu acredito que esse trabalho ainda vai expandir. Eu vejo esse trabalho muito grande ainda aqui. Mas, no momento, é um grupo pequeno de pessoas idosas, mas pessoas firmes, cheias de fé, nas suas limitações, e a gente ali trabalhando com ela para que elas vençam essas limitações e que Deus tem uma obra importante na vida delas. Como Thalita me falou, né, que uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro, né, é o que a palavra diz. Então eu acredito nisso. Às vezes eu questiono, Deus, por quê? Eu não consigo desenvolver um trabalho maior. Senhor, envia pessoas, né? Então, num momento assim mais difícil, Deus sempre viu o seu socorro. Vocês aqui foi o socorro de Deus para mim nesse momento. Pode crer, né? Foi o socorro de Deus para mim nesse momento, porque a gente estava passando por uma situação muito difícil na minha família, no próprio ministério, devido a essa pandemia. Eu, pessoalmente, né, meu esposo, por enquanto, está em São Paulo. Então, vocês foram o socorro de Deus para mim, porque só Deus conhece, né, meu coração e sabe das minhas lutas. Então, foi uma semana de refrigério para mim, de descanso. E para nós também, para nós, Eu choro. quem a pastora falou, as pessoas aqui estão carentes, você entra nas casas, as pessoas elas são sedentas por ouvir de Jesus. E é aquilo que a pastora falou, falta a estrutura, falta a mão de obra, entendeu? Porque, como diz a passagem do Senhor, a seara é grande, só que hoje os trabalhadores são poucos, entendeu? Mas eu creio que Deus nos enviou aqui, foi o que eu falei. Eu nunca tinha participado de algo missionário assim, diretamente assim. Eu sempre ouvia falar, você assistia vídeos, mas quando você vem, aquilo que eu falei, é algo que nasce. E missão, acho que é isso. Não é no falar, não é no testemunho do irmão, não isso edifica. É claro que a gente acredita e edifica, mas é algo que nasce dentro da gente. Entendeu? E quando algo nasce dentro da gente, a gente não olha pro nosso ao redor. Como a pastora está aqui, foi porque algo nasceu dentro da pastora, que se ela fosse olhar pelas condições, pela estrutura, pela falta disso ou daquilo, a senhora não iria fazer. Nem teria começado. Nem teria começado. Mas eu acredito que Deus tem algo melhor para nós, que dificultou bastante por conta dessa pandemia, que não é pelo fato da gente estar em Cristo, da gente ter Cristo como nosso alvo, a gente também não tem que ser prudente. Existem famílias que não aceitam a visita, existe família que tem que... aqui é uma região onde tem bastante idosos, entendeu? E você tem que ser prudente, tem que estar na direção de Deus. Primeiro a Bíblia fala vigiar e orar. A gente tem que ser prudente. Mas para mim fez uma experiência incrível. E eu queria fazer, da parte das perguntas, a minha última pergunta, daí não sei se o Diego tem mais alguma pergunta.
Tenho uma pergunta e um pedido para fazer. A última pergunta, o que eu falei agora foi sobre as dificuldades. E eu queria saber sobre aquilo quando pesa as dificuldades, mas você olha e fala, não, por isso aqui vale a pena. O que move? Então, o resultado, né, da gente ver, porque a gente trabalha com mulheres que têm um histórico, que têm traumas do passado, que viveram vidas de sofrimento. E o que me move é quando essas irmãs chegam e que elas dizem que dependem de Jesus, que elas estão vivas hoje por causa de Jesus. Porque tem irmã ali que, se não fosse a presença de Jesus na vida delas, elas não estariam, que elas não teriam aguentado. Então, ver essa perseverança delas, mesmo em meio a tantas limitações que elas têm, e elas continuam firmes no Senhor, então, esperando o dia que um dia estaremos na eternidade. Então, isso nos move. O que nos move, porque assim, o meu trabalho não é só dentro da igreja. Eu tenho um trabalho lá fora, pessoal. Aonde eu vou, eu tenho que ter consciência. Eu estou aqui para ser usada por Deus. Eu quero ser canal de Deus. E você acaba falando da palavra, incentivando pessoas, sendo canal de bênção na vida das pessoas. E você vê situações sendo mudadas. Eu tive muitas experiências trabalhando na Secretaria de Assistência Social, das pessoas irem me procurar. A minha chefe, né, a secretária, chegava alguém na casa dela com problemas, ela dizia, vai lá conversar com Solina. E ela mandava mensagem, Solina, dê uma palavra de conforto para essa pessoa. E eu chegava lá, conversava, a situação mudava. Eu fechava a porta e orava ali mesmo para a pessoa. E quantas coisas Deus fez. E não foi na vida de uma, duas, não, foi várias. Então eu peguei a profissão como também no ministério. Deus me deu essa oportunidade de conhecer a minha região que eu não conhecia. Barra do Mendes é a sede, tem mais 33 povoados. A gente não conheceu nada. O mais distante desses povoados são 700 quilômetros serranos, subindo serra. Dificulta o acesso, né? As estradas ruins, pessoas que vivem isoladas, e a gente vai atrás. E a gente vai lá e dá uma palavra de incentivo, dá uma palavra de renovo para aquelas pessoas. E muitas pessoas foram abençoadas. Então, meu trabalho é assim, além da igreja, eu me coloco como instrumento de Deus para dar uma palavra, para ajudar. No que eu puder ajudar uma pessoa, eu ajudo. Então, isso é muito bom, é gratificante. E pastora, missão move o coração de Deus? Com certeza. Missões é a paixão do coração de Deus. Então, a igreja que tem esse sonho, que tem esse desejo, ela está no caminho certo. Então, deixa uma palavra para a igreja, pastor. Dizendo assim, que quando você se dispõe a fazer a vontade de Deus, o inimigo não se agrada. Ele se levanta de várias formas, né? Existem pessoas que não vão aceitar, que não têm a mesma visão, que não têm o mesmo chamado, porque também não estão totalmente ligadas a Cristo, né? Então, perseverança. Que a igreja possa perseverar, sabendo que Deus me chamou porque Ele confia em você, porque Ele quer usar você, né? Então, persevere, busque. A minha visão é, Senhor, eu estou aqui, faça a tua vontade na minha vida. Problemas, situações, vêm, dificuldades, vêm, mas eu vou vencer. Porque em Cristo Jesus, Ele nos dá condições para isso. Então, que a igreja, né, Missão nas Nações, nessa nova jornada, possa ficar firme e simplesmente dizer, Deus, estou aqui, eu quero fazer a tua vontade. Quando eu falo igreja, é cada um pessoalmente. Junto, nós somos a igreja de Cristo. Então, congregamos juntos, mas a igreja sou eu, a igreja é você. Então, eu tenho que me comprometer, porque eu sou a igreja. Deus confiou em mim. Então, eu não posso decepcionar Deus. A gente já decepciona no normal porque a gente não consegue fazer tudo que Deus quer que a gente faça. Né? O nosso lado frágil impede muitas coisas de Deus agir. Mas a gente tem que estar sempre pensando nisso e buscando
né, a vontade de Deus e o querer de Deus. Eu só tenho a agradecer essa experiência que eu nunca tive nesses quase 15 anos de igreja, de ter aceitado Jesus, e levo isso aqui como lição. A Bíblia fala assim que tinha passagem que Jesus ele chegava e curava e as pessoas queriam acompanhar ele e falavam, não, vai, fala o que eu fiz na sua vida, fala o que Jesus fez. E como eu falei, daqui pra frente é levar, tentar levar e falar um pouco disso que eu aprendi aqui. Então desde já eu fico emocionado porque é uma verdade pra mim. Eu não sei o que vai ser o amanhã, mas eu posso te dizer que daqui uns anos eu vou virar e falar assim, eu tive uma professora, eu tive alguém que me ensinou, eu tive alguém que não na prática, mas que fez acender algo dentro de mim. Eu vou levar isso daqui. Glória a Deus. Amém? Amém. Também deixo aqui a minha gratidão e a gente tá com o coração apertado porque, apesar de ter ficado pouco tempo, quando Deus tá no negócio, tem amor, né? E a gente foi tão bem recebido, a gente se sentiu tão amado como da família. A ponto de ser chamado de filho. Eu ganhei um pai aqui. E a gente tá indo com o coração na mão, já planejando a possibilidade de voltar. Porque não dá. O tempo que a gente ficou aqui, não dá pra aprender quase nada do que eu sei que a gente poderia ficando mais tempo aqui. E a gente, apesar de ter sido pouco tempo, a gente pega carinho, a gente olhar a forma como as pessoas, as irmãs nos recebem, as irmãs olham e falam conosco o carinho delas. E elas falam muito assim, mas todo mundo que vem fala que gosta, que vai voltar e não volta. Isso dói o coração. E eles sabem a dificuldade, a distância, o custo que é. Então quando a gente chega aqui, eles não sabem o que fazer para nos agradar. Mas a gente seria muito ingrato, porque a gente recebeu muito mais do que a gente pôde oferecer aqui. Então eu deixo aqui a minha mais sincera gratidão a Deus, ao nosso ministério que nos enviou e a Missão Evangélica Jaboque, representada pela pastora Soninha e sua família. Que Deus possa abençoar muito, 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 muito. Muito obrigada. Amém. Obrigado. Amém? Amém. E eu quero agradecer a Missão das Nações por ter enviado a Thalita e o Diego, Bispa Sônia, que também foi minha professora, aprendi muito com ela. Tenho enorme gratidão por o que ela já fez por mim. E agradecer por essa oportunidade de vocês terem enviado a Thalita e o Diego, que foram um canal de bênção aqui nas nossas vidas, não só na minha, mas na vida das irmãs também, na minha família, que amou esse casal. Então, Agora ela é minha irmã, eu sou irmã adotiva. a história da adoção. Eu sou irmã dela agora. Então, que Deus abençoe a cada um e muito obrigada, e espero a oportunidade de um dia ir conhecê-los. Por favor. E não posso perder a oportunidade de falar. Me adote como missionária, ore por mim. Amém. Né? A sua oração vale muito. Eu acredito muito no poder da oração e eu careço de orações, né? Então, que Deus abençoe. Meu esposo, no momento, não está aqui, mas eles vão ter a oportunidade de conhecer. E posso estar orando por ele também, porque ele foi trabalhar por um período, mas ele volta. E que Deus possa nos abençoar e que Deus possa abençoar a vida de cada um. E muito obrigada. Amém. Em nome de Jesus. Tchau. Tchau.